Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu queria dizer que não consigo julgar o Mauro Cid por ter mudado totalmente de postura e agora estar dizendo tudo o que o Moraes quer ouvir. Eu sei que dá raiva ver que o Careca vai conseguir o que quer, mas quando lembro que sua família foi ameaçada, incluindo sua filha, deve ser uma situação terrível. Eu vou mostrar durante o vídeo de hoje como esse julgamento todo é uma farsa. Vou começar com um trecho do Mauro Cid falando tudo o que o Moraes quer ouvir, mas ao longo do vídeo vou relembrar o que ele já disse, e inclusive como a militante Andréa Sadi já sabia tudo o que ia acontecer hoje, deixando claro que estava tudo ensaiado. Ao final, o ministro Luiz Fux desmonta toda essa novela com uma só pergunta ao Cid. A partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Senhor. Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então, assim. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... Agora que vocês já viram esse depoimento vergonhoso de hoje, quero mostrar a vocês um antes, durante e depois que resume bem o que está acontecendo. O primeiro trecho é do Cid falando antes de ser ameaçado por Moraes, o segundo é a ameaça, caso alguém tenha esquecido, e o terceiro ato é o que ele falou hoje sobre a possibilidade de ter sido coagido. Vejam como a história não bate. Hoje ele falou que esse primeiro áudio foi de quando estava nervoso, desabafando com um amigo. O que vocês acham mais aceitável? Ele ter mentido de graça para um amigo com quem desabafava ou estar mentindo agora, justamente para o homem que ameaçou sua família? Eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado
por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever. De áudios que foram feitos sem consentimento, sem a minha permissão, de um desabafo, de um momento difícil que eu e minha família estávamos passando, onde mensagens de áudio da minha filha sendo vazadas para a imprensa, matérias, fotos pessoais vazadas na imprensa, eu vendo minha carreira militar desabando, minha vida financeira acabada, então o que gerou uma crise pessoal, até mesmo psicológica, muito grande, e que aí nos leva a certo desabafo com amigos, com pessoas próximas, nada de maneira oficial, nada de maneira acusatória. Nesses áudios, realmente, eu critico generais, critico os políticos, critico, digamos assim, de maneira bem... Saio atirando para tudo quanto é lado. Uma maneira de desabafar aquele momento ruim que a família estava passando. Inclusive, a minha promoção, naquele momento, se eu ia ser promovido ou não. Então, aquilo estava me fazendo, me corroendo, me fazendo muito mal. Então, foi mais um desabafo para um amigo, ou não sei como é que esses áudios vieram a parar na mão da Veja. Com relação aos investigadores da Polícia Federal, em nenhum momento houve pressão, o que houve era, eles tinham uma linha investigativa e eu tinha outra visão do que aconteceu dos fatos. Então, houve esse jogo de depoimentos e respostas e perguntas. E realmente um pouco da frustração de a minha linha, o que eu estava contando, não está dentro da linha de investigatória da Polícia Federal. Mas, em algum momento, o senhor foi pressionado, coagido? Antes, em algum momento o senhor estava sem a presença dos seus advogados? Não, senhor. Nos depoimentos que deu a Polícia Federal? Não, senhor. Todas as vezes eu estava com meus advogados. Em algum momento o senhor foi pressionado, coagido a responder algo senhor. Que não queria? Não, senhor. Não, senhor. Então, o senhor confirma, como confirmou nessa audiência do dia 22 de março aqui de 2024 no Supremo Tribunal Federal, o senhor confirma novamente a voluntariedade da sua colaboração e a veracidade dos termos feitos em todos os depoimentos. Sim, senhor. Por fim, quero mostrar a vocês um trecho bem curtinho da militante Andréia Sadi, dizendo que o CID não só vai confirmar tudo o que foi dito, como também vai acrescentar novas informações e que ele quer distância de problemas com o Supremo. Na sequência, já deixo a pergunta do ministro Luiz Fux, que de forma muito simples e direta questiona o CID se a minuta do golpe foi assinada pelo presidente. Vejam comigo a resposta. Eu queria trazer aqui alguns bastidores para a gente poder abrir a nossa conversa. Primeiro que o entorno do Mauro Cid me diz que a expectativa é de ele confirmar tudo que ele já falou em delação premiada, até porque o Cid já passou por poucas e boas quando foi e voltou, inclusive chegou a ser preso novamente depois do acordo de colaboração premiada firmado, homologado, depois daqueles áudios da Veja, teve o pedido de prisão e ele voltou para a cadeia, né? Então, assim, o Cid
quer distância de confusão com o Supremo Tribunal Federal. O que me dizem ali no entorno do Cid é que não só ele vai confirmar, como ele pode acrescentar a depender das perguntas que vierem de outros advogados ou até de outros ministros, como a gente falou aqui no comecinho, Otávio, no caso do ministro Luiz Fux. Nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida, que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu não sei se vocês viram a notícia que saiu ontem de que a Polícia Federal diz que a PGR perdeu celulares e notebooks de investigados do 8 de janeiro. Parece mentira, mas infelizmente não é. Esse julgamento todo chegou ao cúmulo do absurdo. O material que eles acharam conveniente utilizar na acusação foi todo anexado ao inquérito. Já o material que poderia ser útil às defesas foi perdido. Só essa informação já deveria ser motivo para a anulação total dessa fantasia toda, mas ainda temos um depoimento vergonhoso como o de hoje do Mauro Cid, um sujeito que já teve que mudar de versão 11 vezes durante todo o processo, até finalmente falar o que o Moraes queria ouvir. O que vocês acham, pessoal? No lugar do Cid, vocês manteriam a verdade no depoimento ou falariam tudo o que o Careca queria ouvir para proteger a família? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.